Os preparativos. Preparando aqui para fazer mais um vídeo. Transplante dessa pitangueira enorme aqui. Testando o novo cenário, iluminação. Acho que vai ficar legal. Ué, mas cadê meu assistente? Ei, meu Deus, e aí? Bora fazer bonsai? Nossa! Bora fazer bonsai? Agora! Aê! Hoje nós vamos transplantar aquela linda pitangueira. É isso aí! Hoje nós vamos transplantar essa pitangueira. Ela tem mais ou menos uns 30 anos de idade e eu já estou trabalhando ela há uns 12 anos. Ela veio de Amadori, ela está no vaso de plástico e ela vai para um vaso bem bonito. Nós vamos tirar todas as folhas. Acabou agora, está acabando o processo dela de frutificação. Olha lá, algumas frutinhas ainda. E aí agora ela vai passar por um transplante, onde a gente vai cortar todas as folhas, fazer uma seleção de galhos e passar para um vaso novo, um vaso bem bonito. E essas são as ferramentas que a gente vai usar. Ferramenta, o hashi e a tesoura para mexer na raiz e transplantar. Alicate bola, alicate lateral para seleção de galhos e as tesouras para podar as folhas. Meus ajudantes aqui seguindo na desfolha. E olha a importância de vez em quando ter essa desfolha, uma vez por ano pelo menos, para ver a saúde da planta. Olha aqui, praga, cochonilha invadindo a minha planta. Então a gente já faz essa limpeza, tira todas as pragas, que é importante para a saúde dela. E o nosso primeiro procedimento é cortar todas as folhas, tirar todas as folhas para fazer a seleção de galhos. E aí quando a gente transplantar, a planta sofre menos, porque ela transpira menos e se recupera mais rápido. Bora tirar essas folhas? Finalizando aqui o trabalho de desfolha e mostrar para vocês o trabalho de desfolha. Ele tem alguns objetivos. Um deles pode ser, diminuir o tamanho da folha. Olha a diferença dessas duas folhas aqui, Vou chegar mais perto para vocês, Essa folha aqui, provavelmente ela nasceu num período em que tinha mais adubo, mais nitrogênio no substrato. E aí, depois de uma desfolha, essa folha aqui nasceu com menos nitrogênio no substrato, mais sol, e aí algumas técnicas aplicadas fazem com que a folha diminua. Isso dá uma proporção mais legal para o bonsai. Ele fica com a folha menor e a estrutura fica mais bonita. Agora nós vamos começar a seleção de galhos. Uma vez que ela está sem folha nenhuma, a gente consegue ter uma noção exata da estrutura da copa dela. E aqui vocês podem perceber que ela é mais refinada, mais fina. O que eu quero fazer agora? Selecionar os galhos que estão cruzando, dar uma estrutura mais bonita para ela e nas pontas tirar aqueles galhos mais esticados para dar uma densidade maior na copa. Então onde tem um galho, vai nascer dois e aí eu vou ficar com uma copa mais densa. Então esse é o objetivo agora de selecionar os galhos. Tá aí o resultado depois de 4 horas de trabalho. A copa sem folha nenhuma. Aliás,
algumas folhas sobraram aqui, né? E por que eu deixei essas folhas? Esses dois galhos aqui, eles são importantes para mim na estrutura da planta, são os galhos de baixo. E como eles ficam embaixo de uma copa bem grande, eles pegam um pouco sol e eles estão muito finos. Eu até deixei um arame ali, não é uma aramação, mas é só para dar um suporte para eles não caírem muito. E eu vou deixar essas folhas porque assim que eu fizer o transplante, eles são os primeiros que vão começar a se desenvolver. E aí eu quero que eles cresçam bastante para dar uma engrossada e uma força maior para eles. Enquanto o resto se recupera e começa a brotar lentamente. Pedro, mostra o que você está fazendo agora. Olha esse galho aqui, ó. Tem 2 gemas e 2 gemas. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó. Pra nascer 2 laterais. Boa. Porque é isso que eu quero. Legal, João Pedro. Boa. João Pedro, o que você vai fazer? Esse galho aqui tá nascendo pra dentro. Eu não quero que ele nasça pra dentro. Senão ele fica feio. Ah, entendi. Aí você pega o alicate lateral para dar um acabamento bem bonito ali no galho, né? É. E agora onde ficou o corte ali, vai cicatrizar e vai sumir daqui a 1 ano mais ou menos, certo? Certo. Aqui, ó. Eu tenho 2 galhos saindo do mesmo lugar, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu quero só esse galho que está saindo para a lateral aqui, porque ele vai me dar uma copa mais densa para cá. Então eu vou tirar esse menorzinho que está para cima, cruzando com a copa aqui de cima. Vou deixar só um. Basicamente, o que eu estou fazendo agora? Eu estou tirando os galhos que estão nascendo para dentro, que é o caso desse aqui, ó. E eu estou deixando uma gema só nesses galhos mais alongados. Então o que eu faço? Eu venho e corto aqui. E corto os galhos que estão virando para dentro. Aqui, ó, bem no ápice, em cima da copa, quero deixar bastante densa. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar bem rente ao primeiro nó para nascer as 2 gemas laterais. Pode cortar, João. Olha lá. Isso. Olha só. O tronco, a casca, tá um pouco escuro. Porque ele é antigo, ele tá velho. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar todas essas casquinhas aqui. Lembrando, a unha aqui, ó, a unha é uma excelente ferramenta. Mas também vamos utilizar a escovinha, né, Caio? É sua? Isso, essa é a minha, você usa a sua aí. Vamos limpar todo o tronco. Isso dá saúde, troca essa casca para ficar mais bonita, além de tirar a chance de ter fungos e outras coisas parasitas nessas cascas mais antigas. Olha só que interessante. Joga um pouquinho de água, dá uma pulverizada de água aqui, ó. Olha como vai saindo, ficando mais bonito. Eu tô usando aqui uma escovinha de metal. A casca não é muito cortiçosa, então eu posso usar essa escovinha de metal que não vai prejudicar. Não vou fazer muito forte para não machucar a planta e não marcar também, mas dá para usar essa de metal. Naquelas que são mais cortiçosas, como um piteco do Mossum, por exemplo, a gente não pode ficar usando essa de metal porque ela arranca a casca, que é uma parte bonita da planta, tá? Bom, agora, copa refinada, galhos cortados, tronco lavado, olha que beleza, ó. Olha que bonito que ele ficou. E toda a copa também trabalhada. Os galhos laterais, a silhueta em triângulo mantida. Aqui, onde tem os galhos com folha, eu quero que ganhe força. Então, agora é trabalhar a partir do transplante. Desfolha feita. A planta está agora aguardando para a gente transplantar, mas antes de transplantar, deixar tudo preparado. E o substrato é o principal. O que eu vou fazer aqui? 30% mais ou menos de caqueira,
20 de pedrisco e 50 de substrato. Estou usando aqui o Biomix e também vou acrescentar um pouquinho de Thai Gold para que a planta se recupere melhor. Então é isso, preparar tudo antes para ela não sofrer, antes de fazer a poda de raiz, deixar o vaso pronto, aramado, preparado para aramar a raiz dela e ela não movimentar, e aí partir para o transplante. Tem muita lenda no mundo do bonsai falando sobre o substrato. Lógico, a gente sabe que a saúde da planta começa pelas raízes, né? Então o substrato ele realmente é muito importante, mas também não é assim cheio de segredos não. O substrato aqui, você tem que, eu gosto bastante de colocar pelo menos 50% nas frutíferas, 50% de substrato vegetal, porque faz bastante calor aqui no verão e venta também, então acaba secando muito rápido. Se eu coloco muito inorgânico, que é a caqueiro, pedrisco, ele acaba secando muito rápido, eu preciso regar 2, às vezes 3 vezes no mesmo dia, então não é bom. Então eu gosto de colocar mais ou menos 50% sempre de substrato orgânico. Uma coisa importante também é que alguns componentes ajudam a dar bastante saúde para a planta, que são o carvão. Ele vai dar uma sanitizada no substrato e vai ajudar a fazer com que a planta absorva mais os nutrientes, e também um pouquinho de casca de pinos triturada, né? Principalmente na pitangueira, que ela gosta de um substrato um pouquinho mais úmido, ela gosta de bastante água, né? As mirtáceas de uma maneira geral, jabuticaba também, então eu gosto de colocar um pouquinho de casca de pinos triturada, não o pó, só triturada ali, para que ela tenha bastante, conserve melhor a umidade, o substrato conserve melhor a umidade para a saúde da planta ficar melhor ainda. Preparando o vaso, colocando as telinhas nos furos para o substrato não ir embora e preparando a fixação dela com os arames. Vaso preparado, as telinhas bem fixadas, os arames para amarrar a planta. Esse é um vaso de fibra de vidro Coda, feito em 19/7/2022. Todos os detalhes. Agora é só tirar a planta do vaso que ela está. O substrato está aqui bem preparado e passar ela para casa nova. E bora desenvasar. Bora tirar ela desse vaso aqui para ela ter vida nova no outro vaso. Aqui para ela ir soltando dos lados. Depois a gente vai pegar esse torrão dela e vai tirar um pouco das raízes. Vai podar uns 30% das raízes. Tirei do vaso. Uma dica, vai mexer em planta grande, pede ajuda. Senão, ó, o que acontece sozinho? Complicado. Ela é pesada, ela é grande. Então agora vamos desbastar isso aqui que é só raiz, né? Agora pedir uma ajuda para os universitários, tirar uma parte do torrão serrando mesmo. Tá muito compactado, então eu vou serrar aqui as beiradas e serrar aqui mais ou menos um pouquinho antes da metade. Chegou o momento de colocar essa linda pitangueira aqui, de aproximadamente 30 anos, no vaso novo dela. Ela já ficou uns 10 minutos na água com Super Thrive e agora colocar no vaso novo. Embaixo já está a cama de substrato, ali. E agora vou acertar direitinho a frente dela no vaso para ela não ficar feia. E depois completar as laterais com o substrato preparado. Planta devidamente amarrada dos dois lados. Agora ela já está posicionada do jeito que eu quero. A frente dela é essa. Tá certinha no vaso. Agora é só completar com o substrato. Agora a planta está pronta e a gente vai ficando por aqui. Lembrando sempre, depois que transplantou, bastante água, bastante água. Estou aproveitando para jogar a água junto com o Super Thrive
que ela ficou por 10 minutos, porque ajuda bastante na recuperação. Rega até a água sair por baixo. Beleza? Ficamos por aqui. Um abraço.